Existe um tipo de fracasso que não faz barulho. Ele não chega com uma demissão humilhante, nem com uma dívida impagável, nem com uma crise que derruba tudo de uma vez. Ele chega em silêncio, em parcelas pequenas, em decisões que parecem normais, justamente porque todo mundo ao seu redor está fazendo a mesma coisa. E é exatamente aí que mora o perigo. O fracasso financeiro não é um evento, é um padrão de comportamento que se repete, se normaliza e com o tempo vira identidade. A pessoa não percebe que está afundando porque a água sobe devagar e porque os outros ao redor também estão molhados. Hoje eu vou te mostrar 5 comportamentos que denunciam um QI financeiro abaixo da média. E não estou falando de QI no sentido escolar, de nota ou diploma. Estou falando da inteligência prática com o dinheiro, a capacidade de enxergar além do impulso e tomar decisões que o seu eu do futuro vai agradecer em vez de lamentar. Mas antes de continuar, um aviso precisa ser dito. A maioria das pessoas que assistir a este vídeo vai se reconhecer em pelo menos um desses comportamentos. Talvez em 2, talvez nos 5. E isso não é uma acusação, é um diagnóstico. E diagnóstico só dói em quem ainda tem chance de se curar. Quem não tem mais salvação já não sente nada. Por isso, se você tem coragem de se olhar no espelho sem desviar o olhar, fica comigo até o fim. Porque reconhecer o padrão é o primeiro movimento de quem decide quebrá-lo. E todo padrão financeiro destrutivo começa antes da compra, começa antes da dívida, antes do parcelamento, antes do cartão encostar na maquininha, começa no instante em que a mente troca uma pergunta honesta por uma justificativa confortável. E é aqui que aparece o primeiro comportamento, a confusão entre desejo e necessidade. Antes de qualquer investimento errado, antes de qualquer dívida fora de controle, antes de qualquer decisão financeira que destruiu um patrimônio, existe esse erro. O mais silencioso, o mais aceito e talvez o mais devastador de todos, a confusão entre o que você quer e o que você precisa. Parece simples demais para ser o problema real, mas é justamente essa simplicidade que o torna invisível. O sistema de consumo moderno passou décadas e trilhões de dólares tentando apagar essa linha, fazendo o desejo parecer urgência, transformando o supérfluo em essencial, fazendo você sentir que está ficando para trás se não tiver aquilo agora. Sabe aquela sensação de que o celular que você usa já não dá conta? Que o carro que te leva do ponto A ao ponto B já não te representa? Que a roupa que ainda está em perfeito estado já ficou velha? Isso não nasceu dentro de você. Isso foi instalado. E o problema não é só comprar o que você não precisa. O problema é a lógica que vem junto com essa compra. Quem confunde desejo com necessidade não está tomando uma decisão financeira. Está reagindo a um gatilho emocional e chamando isso de necessidade, só para não precisar se questionar. Eu precisava. 2 palavras que encerram qualquer reflexão antes mesmo que ela comece. Porque uma necessidade existe independentemente de vitrine, anúncio ou promoção. Você precisa comer sem ver o cardápio. Precisa de um teto sem abrir catálogo de imóveis. A necessidade real não depende de estímulo externo para existir. O desejo, não. O desejo nasce no instante em que você vê, ouve ou sente o que os outros têm. Ele é fabricado fora de você e implantado dentro. E quando você aprende a fazer essa separação, não no papel, mas na prática, no exato momento em que a mão vai para o cartão, você corta o ciclo na raiz. Antes de qualquer compra, faça uma pergunta. Só uma. Se eu não tivesse visto isso em lugar nenhum, eu estaria sentindo essa falta agora? Se a resposta for não, então você não está diante de uma necessidade. Está diante de uma armadilha bem embalada. O primeiro comportamento é um erro de percepção. Confundir o que você quer com o que você precisa. Mas existe um segundo padrão ainda mais perigoso. Porque no primeiro, a pessoa ainda pode acreditar que está apenas fazendo uma escolha racional. Ela diz, eu precisava, e encerra a conversa consigo mesma. No segundo, a justificativa muda. A pessoa já não compra porque precisa. Ela compra porque quer sentir alguma coisa agora. Um alívio, uma recompensa,
uma pausa, uma pequena prova de que a vida ainda está valendo a pena. E é aqui que entra o segundo comportamento, a escravidão do prazer imediato. A pessoa que vive em função do prazer imediato não está sendo irresponsável por acidente, ela foi treinada para isso. O cérebro humano foi construído para o curto prazo. Durante milênios, sobrevivia quem reagia rápido, quem comia quando havia comida, quem descansava quando havia segurança. Pensar no longo prazo era um luxo que a savana não permitia. O problema é que o mundo mudou e o sistema de consumo descobriu como usar esse instinto primitivo contra você. Cada notificação, cada promoção relâmpago, cada últimas unidades, cada parcela que cabe no bolso, tudo isso foi desenhado para sequestrar o seu cérebro ancestral e empurrar decisões de caverna num mundo em que as consequências duram décadas. E é aqui que o padrão deixa de ser um erro pontual e vira uma prisão. Pensa em dois perfis, Rafael e Henrique. Mesma idade, mesmo salário, mesma cidade. Rafael vive o presente, troca de celular todo ano, parcela viagens, come fora quase todo dia porque a vida é curta. Henrique parece tedioso, celular de 2 anos, viagem planejada com antecedência, almoço trazido de casa, na maioria dos dias. 10 anos depois, Rafael tem memórias, Henrique tem patrimônio. E o detalhe cruel é que Rafael também acumulou memórias de 10 anos de ansiedade financeira, de contas que nunca fechavam, de um presente que foi comprado ao preço do futuro inteiro. Henrique, por outro lado, carrega outro tipo de lembrança, a de ter dito não por anos, até o dia em que o dinheiro começou a dizer sim por ele. O prazer imediato não é de graça, ele cobra uma taxa. E essa taxa chega com juros no futuro, na moeda mais cara que existe. O tempo que você não vai recuperar. A virada de chave não é abrir mão do prazer, é aprender a adiar o prazer pequeno para conquistar o prazer grande. Não o prazer de ter uma coisa, o prazer de não depender de ninguém. O prazer de acordar sem aquela pressão surda no peito que tanta gente chama de vida normal. Disciplina não é punição. É o preço da liberdade, pago em parcelas diárias. E quem não paga esse preço, acaba pagando outro, mais caro, e sem poder escolher a data de vencimento. Mas existe um ponto em que o consumo deixa de ser apenas busca por prazer. Ele vira linguagem. A pessoa já não compra só para sentir alguma coisa agora. Ela compra para comunicar alguma coisa ao mundo, para parecer mais livre, mais bem-sucedida, mais segura, mais respeitada do que realmente se sente por dentro. E é aqui que entra o terceiro comportamento, a compra de identidade. Se o comportamento anterior era sobre tempo, este aqui é sobre plateia. A pessoa que chegou até esse ponto do padrão já não gasta só por impulso, ela gasta para ser vista, para ser reconhecida, para ocupar um lugar na hierarquia social que o dinheiro, ou pelo menos a aparência dele, parece definir. E esse é talvez o nível mais traiçoeiro de todos, porque ele é movido por um combustível que nunca se esgota, a insegurança humana. O sistema percebeu isso há muito tempo. Ele não vende produtos, vende identidade, vende pertencimento, vende a sensação de que você se torna alguém quando usa certa marca, dirige certo carro, mora em certo bairro. E enquanto a sua autoestima depender de aprovação externa, você continuará sendo o consumidor perfeito, previsível, fiel e completamente manipulável. Pensa em 2 pessoas que ganham os mesmos R$5.000 por mês. A primeira mora em um apartamento simples, dirige um carro popular, usa roupas sem logotipo visível. Para quem olha de fora, parece que ela ainda não chegou lá. A segunda mora em um apartamento maior, financiado, dirige um carro que consome 30% do salário, troca de roupa conforme a temporada. Para quem vê de fora, parece que ela venceu. 3 anos depois, a primeira construiu uma reserva, tem investimentos rendendo e carrega a liberdade silenciosa de quem não deve satisfação a ninguém. A segunda acumula dívidas, ansiedade e a necessidade cada vez maior de sustentar uma imagem que já custa mais do que ela consegue bancar. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você gasta para parecer rico, mais longe fica de ser livre.
E quanto mais abrir mão da aparência, mais rápido começa a construir algo real. A aprovação dos outros não paga boleto, não te visita no hospital, não garante a sua aposentadoria. A plateia que você tenta impressionar está ocupada demais tentando impressionar a própria plateia para perceber o sacrifício que você está fazendo por ela. Então faz o teste agora. Olha para os 3 últimos gastos significativos que você fez e pergunta com brutalidade: eu comprei isso para mim ou para alguém me ver comprando? Se a resposta incomodar, é porque ela é honesta. E é justamente nessa honestidade que começa a reconstrução. Mas existe um comportamento que torna tudo isso ainda mais difícil de reverter. Porque a pessoa que gasta para sustentar uma imagem precisa, em algum momento, evitar uma verdade simples. A conta dessa imagem chega. E quando a conta chega, ela pode fazer 2 coisas. Pode olhar para os números e encarar o tamanho real do problema. Ou pode desviar o olhar, fingir que está tudo sob controle e continuar vivendo como se não saber fosse uma forma de proteção. É aqui que entra o 4º comportamento: a cegueira diante dos números. Você já reparou que tem gente que sabe exatamente o preço do ingresso do show, o valor da parcela do carro e o custo da viagem que está planejando, mas não sabe quanto gastou no mês passado? Isso não é distração, é escolha. Uma escolha inconsciente, mas ainda assim uma escolha. Porque olhar para os números dói. Os números não mentem, não negociam e não aceitam justificativa. Eles apenas mostram a realidade. E quando essa realidade bate de frente com a imagem que você construiu de si mesmo, o cérebro encontra a saída mais confortável: não olhar. É o mesmo mecanismo de quem evita ir ao médico por medo do diagnóstico, como se a doença deixasse de existir só porque ainda não recebeu um nome. O problema é que, nas finanças, ignorar o diagnóstico não paralisa o problema. Ele continua avançando. E com juros. A pessoa que vive no piloto automático financeiro acorda, trabalha, gasta e dorme sem nunca parar para perguntar: para onde está indo o meu dinheiro? O salário cai na conta e desaparece em direções que ela nunca mapeou de forma consciente. Assinaturas que esqueceu de cancelar. Gastos pequenos que, somados, superam o aluguel. Parcelas de coisas que ela já nem usa mais. E o piloto automático não é inocente, ele é cúmplice. Cada mês que você deixa passar sem olhar para os números é mais um mês em que o sistema trabalha contra você com liberdade total, sem resistência, sem atrito. Aqui está o exercício que a maioria vai evitar. Pegue o extrato dos últimos 30 dias e some, categoria por categoria, tudo ali o que saiu. Não para se punir, para se localizar. Porque ninguém traça uma rota sem saber primeiro onde está. Um general que não conhece o próprio território já perdeu a batalha antes de começar. Nas finanças, o seu extrato é o mapa do campo de batalha. E quem se recusa a olhar para ele está lutando no escuro. E depois reclama quando leva um tiro. O simples ato de olhar já muda o comportamento. Não porque ele entregue respostas imediatas, mas porque a consciência sozinha já cria atrito contra o gasto automático. Você não precisa de uma planilha complexa, não precisa de um aplicativo sofisticado, precisa de honestidade e de 10 minutos por semana. 10 minutos que a maioria das pessoas não tem coragem de reservar. E se ignorar os números já é grave, existe um comportamento que fecha a armadilha com ainda mais força. Porque ele não parece um erro, parece virtude. Parece dedicação, parece responsabilidade, parece maturidade, parece aquela frase que quase todo mundo aprendeu a respeitar: eu trabalho muito, mas esforço sozinho não prova inteligência financeira. Às vezes, ele só prova que você está correndo com muita força dentro da roda errada. E é aqui que entra o 5º comportamento: o esforço sem direção. Esse é o comportamento que mais gera identificação e também o que mais desperta resistência. Porque quando alguém diz que você gasta por impulso, dói. Quando dizem que você vive para a plateia, incomoda. Mas quando alguém questiona o seu esforço, o quanto você trabalha, a dedicação que você entrega, a reação quase sempre é imediata: defesa. Eu trabalho muito. Ninguém pode dizer que eu não me esforcei.
E na maioria das vezes, isso é verdade. O problema não é o esforço, nunca foi. O problema é a direção. Existe uma diferença brutal entre movimento e progresso. Um rato na roda se move o tempo todo. Ele sua, se cansa, sente que está indo para algum lugar. Mas quando a roda para, ele continua exatamente onde começou. O movimento era real. O progresso, não. É isso que acontece com quem trabalha muito, mas sem estratégia. Pensa em Marcos. Ele acorda às 5h30, trabalha 10, 12 horas por dia, não tira férias há 2 anos, está sempre ocupado, sempre cansado, sempre com a sensação de que está na luta. Olhando de fora, parece um exemplo de dedicação. Mas Marcos não sabe quanto vale cada hora do próprio trabalho. Não sabe quais atividades geram resultado e quais só geram movimento. Não tem reserva, não tem investimento, não tem plano. Tem a agenda cheia e o bolso vazio. O esforço de Marcos é real. O problema é para onde esse esforço está indo. Ele está construindo a casa de outro com a própria madeira, o próprio suor e o próprio tempo. E chama isso de carreira. O QI financeiro não mede o quanto você trabalha, mede o retorno que você extrai de cada hora que entrega. E quem nunca faz essa conta está vendendo o ativo mais valioso que possui, o tempo, sem nem saber o preço que está cobrando. A pergunta que muda tudo não é: eu estou trabalhando bastante? A pergunta é outra: esse esforço está me comprando liberdade ou apenas pagando as contas de quem já é livre? Se a resposta for a segunda, então você não está na luta, você está na roda. E a roda não tem linha de chegada. 5 comportamentos, 5 rastros que o fracasso financeiro deixa muito antes de bater a porta. Confundir desejo com necessidade, viver em função do prazer imediato, gastar para sustentar uma imagem, fechar os olhos para os números e trabalhar sem parar, sem saber para onde. Nenhum desses comportamentos grita, nenhum deles aparece de uma vez. Eles se instalam devagar, se normalizam, ganham nomes bonitos como aproveitar a vida, merecer um presente ou estar na luta, e vão consumindo o seu futuro em prestações silenciosas. E a parte mais desconfortável de tudo isso é que eles não são defeitos de caráter. São respostas previsíveis a um sistema desenhado para manter você exatamente onde está. Endividado o bastante para não ter escolha, ocupado o bastante para não ter tempo de pensar, confortável o bastante para não sentir urgência de mudar. O sistema não precisa te prender. Ele só precisa garantir que você nunca pare para se perguntar se está livre. Hoje você parou. E esse é o movimento que separa quem vai continuar no mesmo lugar daqui a 5 anos de quem vai olhar para trás e entender exatamente onde a virada começou. Não foi um curso, não foi um aumento de salário. Foi o momento em que você se reconheceu no padrão e decidiu que o padrão acabava aqui. Se esse vídeo foi esse momento para você, deixa o like agora. É um gesto simples, mas simbólico de quem entendeu que está jogando um jogo que precisa mudar. E se inscreve no canal. Aqui a gente não vende motivação barata. A gente entrega clareza para quem tem coragem de encarar a própria realidade. E nos comentários, escreve uma palavra: rastro. Eu quero saber quem chegou até o final. E quem está pronto para parar de deixar o tipo errado de rastro para trás. Agora, reconhecer os comportamentos é só o começo. Existe um nível acima disso, e ele é mais urgente do que parece. Se, enquanto assistia a esse vídeo, você sentiu aquela sensação familiar de estar correndo sem sair do lugar, então o próximo vídeo foi feito exatamente para você. Ele se chama 10 sinais de que você está na corrida dos ratos. E como sair dela hoje? Clica agora. Porque alguns sinais são mais silenciosos do que parecem, e quanto mais cedo você identificar isso, menor vai ser o preço para sair. Te vejo lá.